Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa amada Casa da Paz. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de reflexões, de oportunidade, de crescimento para nós todos. Essa noite a gente vai ter a presença muito querida do nosso irmão André Matos, que ele é do Grupo Espírita Amor e Caridade, de Comendador Levi Gasparian. E ele vai trazer para a gente um tema muito importante, que ele vai falar sobre lições do livro Além da Morte. Muito importantes reflexões para a nossa caminhada. E para a gente se harmonizar,
se preparar para o estudo que vai ser feito na noite de hoje, vamos à leitura do livro Ceifa de Luz de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 58 que diz: das nascentes do coração. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocines e te enterneças, entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, em face das provações que lhes desabam na vida. Basta às vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, referindo-nos à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Essa misericórdia infinita que o Pai derrama sobre a vida de cada um de nós, não é verdade? Vamos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Mestre querido, muito gratos estamos, querido amigo, por mais um dia de oportunidade de estarmos aqui neste planeta bendito, neste planeta belíssimo, essa casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade santificante de crescimento espiritual. Obrigada, Senhor, pelo bálsamo que recai sobre cada um de nós todos os dias, pelo bálsamo do Teu Evangelho, da doutrina consoladora que nos mostra o caminho a seguir e nos explica as nossas dificuldades, as nossas limitações e nos faz querer crescer, nos faz querer progredir, Mestre. Obrigada pela amada Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas, onde encontramos o lenitivo para as nossas aflições, angústias, medos, para as nossas dores, Mestre. Pedimos que as suas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, sobre todo o nosso planeta, e que o Senhor possa nos auxiliar para que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração e mente abertos para os ensinamentos que o nosso querido irmão André trará na noite de hoje. Que o Senhor possa envolvê-lo, ampará-lo, para que suas palavras possam vir ao encontro do nosso coração. Muito obrigada por tudo, Mestre querido. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite de estudos para todos nós. Fiquem com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Mais uma vez aqui nos encontramos para o estudo da doutrina espírita. E nesta noite estamos sugerindo aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanhem numa reflexão sobre lições
do livro Além da Morte, que é este livro, de autoria de Otília Gonçalves, Espírito, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Para tanto, nós vamos colocar na tela o nosso PowerPoint, para que tenhamos uma sequência das reflexões. Então, lições do livro Além da Morte é a nossa proposta para a reflexão desta noite. O livro Além da Morte tem na introdução tanto a mensagem de Joana de Ângeles como de André Luiz. E depois estaremos caminhando pelas observações iniciais do espírito de Otília quanto do seu processo da morte e do morrer, e principalmente da sua chegada ao plano espiritual. Joana de Ângeles vem nos dizendo que nem anjos nem demônios, mas homens que eram homens que continuam no plano espiritual após o processo de desencarne. Mas ela nos lembra que, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados durante o trânsito pelo mundo das expressões físicas, nós chegamos então na espiritualidade pleno de consciência da nossa individualidade. Por isso, nem anjos, nem demônios, mas o que nós somos hoje encarnados, continuaremos sendo quando desencarnados. No livro dos Espíritos, os nossos amigos espirituais nos lembram de que nós permanecemos com a mesma individualidade. Então, a consciência que nós temos da personalidade que vivemos hoje enquanto encarnado, nós teremos imediatamente quando deixarmos o plano material e adentrarmos, então, ao plano espiritual. Da mesma forma, nos fala André Luiz, dizendo que todos os dias chegam corações atormentados além da morte, doentes que procuraram a enfermidade, infelizes a se imobilizarem nas trevas. André Luiz, então, nos relata que a grande maioria de nós, ao adentrarmos ao plano espiritual, nós chegamos ainda atormentados, perturbados, porque nossas consciências são consciências que ainda se desarmonizam perante as leis de Deus. Mas André Luiz trata muito bem ao dizer que doentes que procuraram a enfermidade. Então, esse estado de consciência, ele é um reflexo das nossas ações, das nossas atitudes, enfim, das escolhas que nós fizemos enquanto encarnados. Por isso, ele lembra muito bem, se nós chegamos doentes, se nós chegarmos em desarmonia, se nós chegarmos em desequilíbrio no plano espiritual, é porque nós procuramos essas enfermidades com as escolhas infelizes que nós fizemos nesta oportunidade de encarnação que vivemos agora. E lembra André Luiz que infelizes a se imobilizarem nas trevas. Então, meus irmãos, a primeira observação que nós extraímos, a primeira lição que nós extraímos deste livro, tanto na mensagem de Joana de Ângeles, como do nosso querido André Luiz, é que nós adentramos a espiritualidade pleno de nossa individualidade, de nossa consciência, mas estaremos vivendo situações de felicidade ou infelicidade de acordo com as atitudes, com as escolhas que nós fizermos enquanto encarnados. Mas outras lições, outras observações são feitas pelos nossos amigos espirituais. Joana de Ângeles, também tratando desse estado de consciência que nós adentramos ao plano espiritual, ela diz que raros despertam com a consciência livre após a inevitável travessia. Joana de Ângeles nos fala da morte como uma inevitável experiência que estaremos vivendo ao adentrarmos, ao retornarmos ao plano espiritual. É interessante lembrarmos que André Luiz nos diz que é muito mais difícil, é muito mais complicado voltar à vida no plano material do que desencarnar. E lembramos também, como reencarnacionista, que nós, espíritas, somos, que outras experiências da morte, do morrer, nós já vivemos. Esquecemos apenas. Então, diversas vezes retornamos à experiência no plano material,
e por diversas vezes também adentramos de retorno ao plano verdadeiro, ao plano espiritual da vida. Mas essa chegada ao plano espiritual, Joana de Ângeles nos diz, então, concernente com o que André Luiz também cita na sua mensagem introdutória desse livro, que raros despertam com a consciência livre após a inevitável travessia. E aí nós nos perguntamos o que aprisiona o homem. E é importantíssimo para nós retornarmos a esta questão. A questão 150b do Livro dos Espíritos, que eu entendo que é a que explica todo o processo, toda a situação que estaremos vivendo após a morte. Porque ali Kardec pergunta aos espíritos: a alma nada leva consigo deste mundo? Ou seja, nós levamos alguma coisa deste mundo? Os espíritos dizem que nada, a não ser a lembrança. Então vejam aí que está o detalhe importante para a nossa reflexão. Porque a lembrança nada mais é do que tudo que está presente, tudo que está na nossa memória. E a nossa memória é o registro das nossas experiências, é o registro das nossas ações. Então, chegar num estado de liberdade ou aprisionado, como nos diz Joana de Ângeles, vai depender do que nós tivermos como lembrança dessa vida. Então, o que nos aprisiona no plano espiritual são as lembranças das ações equivocadas que nós cometemos. São os estados de culpa que nós nos percebemos quando a consciência livre da matéria tem plena lembrança de toda a memória, de toda a experiência vivenciada na última encarnação. Porque é apenas isso que nós levamos quando deixarmos esse corpo físico. Individualidades, conscientes da nossa realidade e pleno de lembrança das nossas memórias. E aí os espíritos ainda nos dizem que lembranças cheias de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então vejam que fica muito claro nós percebermos que todo o processo de retorno à pátria espiritual, a morte e o morrer, vai estar vinculado às nossas memórias, às lembranças que nós tivermos dessa existência. Lembranças que podem ser cheias de doçura, de alegria, de felicidade ou de amargor. Quando temos consciência dos nossos equívocos, quando temos consciência de que o uso que fizemos da nossa vida, das experiências nessa encarnação, foram equivocadas perante a lei de Deus. Então, essa questão, ela explica muito bem o que Joana de Ângeles e André Luiz, anteriormente aqui relacionados, nos lembram de quando nós chegar, da realidade de quando chegarmos ao plano espiritual. Então, nem anjos, nem demônios seremos a individualidade que construímos nesta existência. Seguimos, então, com o que nos diz Joana de Ângeles. Muitos, quais doentes em processo de convalescença, de longo curso, são recolhidos a colônias espirituais. Joana de Ângeles nos lembra, então, que ninguém está só. Ninguém vai se encontrar abandonado quando adentrar ao plano espiritual. Certa feita, tratando deste assunto, fomos questionados por uma amiga se mesmo aqueles que cometem os atos infelizes, um assassinato, um abandono, desviam verbas que seriam para atenuar o sofrimento num hospital, numa escola, dos companheiros encarnados, enfim, daqueles que cometem deslizes éticos e morais muito fortes nessas existências, se esses também não se encontrariam só, não se encontrariam abandonados como consequência dos seus gestos.
E nós, então, lembramos que não, ninguém está só. Muitos chegam doentes, convalescentes mesmo. Esses processos da consciência desarmonizada, de uma individualidade que adentra o plano espiritual e, graças às lembranças, à memória, conseguem, aos poucos, e percebendo o equívoco que cometeram na existência anterior. Mas durante aquele momento de perturbação, durante aquele período de perturbação, que pode ser mais curto ou pode ser mais longo, esses companheiros estão sempre sendo amparados pelos amigos espirituais. E lembramos, meus irmãos, que todos têm almas que lhes são gratas, almas que lhes são queridas. Todos nós somos amados, pelo menos por alguém. É uma mãe, um pai, um companheiro de jornada. E mesmo esses que cometem escolhas infelizes e que passarão por um processo mais longo de perturbação, tem nesses companheiros aqueles que oram por eles, aqueles que rogam a Deus para que eles possam perceber logo o equívoco e assim terem condições de serem socorridos, de serem amparados. Por isso reafirmamos, ninguém está só. Ninguém fica abandonado quando adentra ao plano espiritual. Muitos são recolhidos, como nos diz Joana de Ângeles, às colônias espirituais, por abnegados missionários do amor e da caridade, que ergueram esses espaços de socorro nas proximidades do planeta, onde essas almas infelizes se refazem e retemperam as forças gastas para recomeçar, reaprender e exercitar a ascensão aos planos mais felizes. Uma outra questão também muito importante é de que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Então, todos nós temos oportunidades de recomeçar, de reaprender, de observar as nossas escolhas equivocadas e quantos de nós suplicamos ao retorno à experiência da carne, para que possamos reequilibrar as nossas consciências perante a lei de Deus. Mas nunca, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos encontramos encarnados ou desencarnados, sós e abandonados. Sempre temos almas queridas que velam por nós. E Joana de Ângeles, então, no seu texto, nos traz uma frase que deve calar o nosso coração. Ela diz que o amor em todo lugar é a alma do universo, é a manifestação de Deus. Então, não importa onde se encontre um filho do nosso Pai, um ser, um espírito, seja nas camadas inferiores de sofrimento, seja nos páramos de luz, onde nós também nos encontraremos um dia. Em todo o espaço da criação, o amor está presente como manifestação de Deus. Uma frase belíssima, uma lembrança belíssima de Joana de Ângeles, que nos enche o coração de muita esperança e de muita tranquilidade. Joana de Ângeles também, no seu texto introdutório desse livro, nos traz essa lição, que morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes, ou expurgar sem remissão nas zonas infernais, é, pura e simplesmente, começar a viver, lembrando que a consciência comanda o espírito. Por que começar a viver? Nós já não vivemos aqui nesse plano físico? Sim, nós vivemos aqui. Joana nos diz no sentido de que a morte interrompe essa existência física, mas não interrompe a realidade do espírito. E quando adentramos a plano espiritual, nós retornamos à pátria verdadeira. É da onde nós viemos e é da onde nós vamos retornar. É no plano espiritual que nós temos a consciência plena. Consciência essa que comanda as nossas vontades e os nossos pensamentos.
Por isso que Joana diz que nós começamos a viver, mas a viver pleno da consciência da realidade de espírito que nós somos. Esse estágio que passamos, tão importante, sim, para a nossa existência, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, esse estágio que vivemos no plano material, preso a esse corpo físico, nos cria determinados limites de percepção da nossa realidade. E nos faz, muitas das vezes, pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos, muito mais apercebidos das questões da matéria, dessa realidade mais próxima à nossa consciência, nos fazendo esquecer da nossa verdade enquanto espírito eterno que somos. E quando adentramos ao plano espiritual, nós temos uma consciência plena dessa realidade e essa consciência que comanda o espírito. Por isso que Joana de Ângeles, quando nos fala em começar a viver, ela está falando no sentido de que a morte interrompe a experiência no mundo carnal, mas que nos faz retornar ao plano espiritual, onde somos, como falamos então, pleno de nossa individualidade, da nossa consciência. André Luiz, no seu texto, vai nos lembrar o porquê de estudar a morte. Ele diz que há quem diga que os chamados mortos nada têm a ver com os chamados vivos. Entretanto, como os chamados vivos de hoje serão chamados mortos de amanhã. Essa é a nossa realidade. Quando desencarnarmos, os nossos entes queridos que ainda continuarão na experiência da vida terrena, nos considerarão mortos, porque mortos estaremos para essa realidade, mas plenos de vida, estaremos realmente vivos. Por isto que o estudo da morte e do morrer é a realidade, a necessidade daqueles que ainda estão encarnados. Porque se nos chamamos vivos hoje, nós seremos chamados os mortos de amanhã. Com possibilidade, nos diz André Luiz, de se perturbarem uns aos outros, caso perseverem na ignorância. André Luiz nos fala também que nós não só devemos nos preparar, educar nossa consciência para a experiência da morte, do morrer, mas também os nossos entes queridos, para que quando deixarmos esse plano da vida, os nossos entes que sentirão a nossa falta, sentirão saudade, tenham consciência de que estaremos vivos. E essa saudade, então, não seja uma expressão de uma consciência, de um coração que sofre pela ausência do ente que partiu. Porque esse sofrimento, se ele for profundo, se ele nos levar ao sentimento do desespero, estará perturbando aquele que desencarnou, dificultando também o seu processo de readaptação à realidade da vida do espírito. Então, o estudo da morte e do morrer deveria ser um estudo a ser realizado nos nossos lares, junto dos nossos entes queridos. Da mesma forma que nós fazemos o culto do Evangelho do Lar, deveríamos ter esse espaço também do estudo da morte e do morrer, porque essa é uma realidade que nos aguarda a todos. Mas o que nós percebemos é que, por temermos a morte, ainda trazendo a ignorância dessa realidade que a doutrina espírita já nos esclarece, nos apresenta esse processo com muita tranquilidade, nós deveríamos estar, então, cultivando, como diz André Luiz, na doutrina espírita, o esclarecimento da alma, a fim de que o pensamento regenerado consiga redimir as suas próprias criações, que substancializam a experiência da humanidade nas várias nações da Terra. Porque o medo da morte, do morrer, é uma realidade que está plena em todas as nações, porque as filosofias religiosas, as instituições religiosas até hoje, trazendo o conceito da imortalidade da alma,
mas de uma imortalidade da alma que separa os homens, que estabelece ou uma eternidade de felicidade ou uma eternidade de dor, ou ainda um conceito de que a alma vai se misturar a um grande todo universal, perdendo a sua individualidade. Esses e outros conceitos filosóficos ou religiosos não serviram até o momento para atenuar o medo da morte, do morrer. Mas a doutrina espírita, nos trazendo esta verdade, esta realidade, vai nos ajudando a preparar os nossos corações e os corações dos nossos entes queridos desta realidade. A nossa sociedade cristã ocidental, então, constituiu um sistema de ação regido por símbolos, uma estrutura de castas sociais e de papéis, de culturas e regras de comportamento destinada a servir de veículo à valoração da vida, mas não a valoração da vida como experiência necessária e importante para nos preparar para a morte, o morrer e o retorno ao plano espiritual. Não, mas de uma vida em decadência. A velhice e a morte devem ser ignoradas, impondo uma memória negativa da morte e do morrer. Há uma valoração da juventude, da experiência no plano material, da vida do corpo físico, a tal ponto que não só a morte, mas a velhice, a doença, deve ser evitada, porque traz uma imagem negativa, uma imagem muito ruim da vida. E a valoração que é dada hoje é a do consumo para a beleza do corpo físico, para uma eterna juventude. Se os irmãos e irmãs repararem muito bem, quando nós temos propagandas, né, nas diversas mídias de remédios, de plano de saúde, né, de atendimento médico para o idoso, principalmente os remédios, nós vamos ver pessoas idosas, mas felizes, com um semblante rejuvenescido, né, mostrando a importância de um físico pleno, cheio de saúde. É a imagem da eternidade, da busca de uma eternidade, de uma vida plena, da fonte da juventude na experiência carnal. E esse conceito, essa valoração da vida e da juventude tem feito com que o homem cada vez mais se afaste da morte, criando essa memória negativa da morte, do morrer, dificultando, então, nos adaptarmos e olharmos esse processo, que é inevitável, com a tranquilidade e a naturalidade que nós devemos experienciar. Então, diante da realidade da morte, Joana de Ângelo nos diz que a morte a todos os aguarda e a vida é a grande resposta a todos os enigmas. Então, quando nós pensamos, nos preparamos para a morte e o morrer, e é uma realidade que nos aguarda a todos, nós vamos ver que a grande resposta para os enigmas criados pelo homem está na vida. Então, quando nós falamos da morte e do morrer, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando da vida. Porque é aqui na vida que nós vamos nos preparar para a morte e para o morrer. Mas enquanto nos limitarmos apenas às experiências imediatas, às experiências que são vinculadas à transitoriedade da vida material, mais dificuldade teremos de encarar a morte e o morrer como essa realidade que nos aguarda a todos e que deve ser pensada como continuidade da nossa individualidade, da nossa consciência, e não como um momento que afasta, que interrompe, que faz com que as almas que se amam não se reencontrem mais.
que façam com que todos temam esse momento. Então, a vida deve ser vivida sempre com a consciência plena de que continuamos após a morte. E é o espírita, e nós encontramos muitos companheiros no movimento espírita que evitam o estudo sobre a morte, o morrer, com medo da morte, mas nós espíritas deveríamos viver a cada dia com a consciência de que espírito nós somos, porque a imortalidade da alma é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E a consciência da imortalidade da alma é um aprendizado que está vinculado necessariamente à nossa vida material, para que possamos dar valor àquilo que não é transitório, aquilo que é do espírito, aquilo que vai nos acompanhar quando deixarmos a experiência desse plano material. Então vamos, a partir deste momento, nos outros quadros que estaremos apresentando a seguir, narrando as experiências da nossa Otília Gonçalves, nos capítulos iniciais, quando ela fala do seu retorno ao plano, seu retorno inicial, o que ela sentiu, o que ela passou, qual foi a sua experiência, quando ela adentrou o plano espiritual. Eu gostaria de lembrar aqueles que não conhecem essa obra, e o nosso intuito aqui também é que após essas nossas reflexões iniciais, os nossos irmãos e irmãs se sintam motivados à leitura dessa obra. Nós vamos lembrar que a Otília Gonçalves, ela nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em abril de 1905. Diz aqui, então, na orelha, né? A gente chama da orelha, da contracapa do livro, que desde a infância saía para assistir reuniões mediúnicas. Embora não muito letrada, ao tomar conhecimento real com o Espiritismo, leu todos os livros de Allan Kardec, onde encontrou o verdadeiro roteiro de sua vida. Possuidora de grandes valores interiores, portadora de muita paz e já trazendo em sua bagagem espiritual muita vontade de servir ao Cristo, tornou-se um exemplo de amor e abnegação ao próximo, oferecendo lições de devotamento e de renúncia. Foi diretora da Mansão do Caminho, trabalhou com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, onde tornou-se residente para proporcionar maior dedicação às crianças órfãs. Fundou, junto com o Divaldo, a Caravana Alta de Souza, que até hoje presta assistência social a famílias carentes e pessoas enfermas. Otília desencarnou em 20 de dezembro de 1952. Então, quando nós estivermos tratando das experiências iniciais que Otília passa quando adentra o plano espiritual, vamos nos lembrar que estamos tratando de alguém que viveu e que conheceu a doutrina espírita, que viveu as experiências e o aprendizado da doutrina espírita, e foi trabalhadora da seara espírita. Ela começa dizendo, então, que à medida que ela recuperava a tranquilidade além da morte, quando as vibrações da carne se diluíam no grande mar do esquecimento, longe das impressões mais fortes do plano físico. Então, vejam bem que essas impressões iniciais do plano físico, da experiência que nós tivemos na carne, ela ainda permanecem conosco e vão se diluindo aos poucos de acordo com o tempo em que nós gastamos para recuperar a consciência da realidade que estaremos vivendo de desencarnado. Nós colocamos essa imagem aí, que é retirada do filme Nosso Lar, onde vemos André Luiz passando por um processo de perturbação. Nós vamos entender esse processo de perturbação, que os Espíritos nos esclarecem muito bem no Livro dos Espíritos,
como esse período de readaptação a outra realidade. Porque por mais próximos que seja a nossa consciência dos planos inferiores, dos planos mais próximos à vida material, nós passamos por um processo de readaptação a um outro ambiente vibracional. Nós deixamos esse ambiente mais material, deixamos esse corpo físico que é mais denso, mais material, adentramos ao plano espiritual com o corpo do espírito, que é o perispírito, e vamos passar por um período de readaptação. Então, quanto mais demorarmos para nos afastarmos dessas impressões mais fortes do plano físico, quanto mais demorarmos, então, a nos readaptar ao novo plano da vida, a novas vibrações, mais tempo, quanto mais demorarmos, mais tempo de perturbação nós estaremos vivendo. No caso de André Luiz, ele cita, então, que ele passa por um período de perturbação que durou 8 anos do tempo aqui da Terra. Continua Otília a falar, então, das suas experiências. Vejam bem, embora informada pela doutrina espírita de que a vida continuava, então ela tinha conhecimento do processo da morte, do morrer, esclarecida pela obra de André Luiz, a que me afeiçoara quando encarnado, esbarrei, assim mesmo, com surpresas e inquietações. Então vejam que, mesmo sendo conhecedora da doutrina espírita e da imortalidade da alma, Otília vai nos afirmar que ela esbarra por esse processo de perturbação, por algumas surpresas e inquietações, à semelhança de turista confuso que em visita a grande cidade, embora conduza no bolso o livro guia, ou seja, o bolso aí é a sua consciência, procura insistente e desavoradamente endereços que não sabe onde se encontram. Então vejam, meus irmãos, que é importante o estudo da morte, do morrer, mas nós vamos perceber pela experiência da Otília que é preciso que a gente esteja sempre pensando nesse processo, sempre estudando esse processo, para que não nos encontremos na espiritualidade, como esse exemplo que ela diz muito interessante, sobre um turista que buscou visitar uma cidade. Ele está numa cidade que é uma cidade que ele tem um conhecimento prévio, mas que mesmo assim, mesmo trazendo um livro guia no bolso, que é essa consciência da continuidade da vida após a morte, se sente assim um pouco perturbado porque não consegue encontrar os endereços, né, que ela imaginava conhecer quando encarnado. E ela diz: quantas aflições e remorsos, receios e ansiedades visitaram minha alma depois do túmulo, não sei dizer. E por que vieram essas aflições, meus irmãos, minhas irmãs? Por que vieram esses remorsos, esses receios, essas ansiedades? Lembramos a questão 150b do Livro dos Espíritos, a única coisa que nós iremos levar pleno da consciência da nossa individualidade são as nossas lembranças que se encontram na nossa memória. E aí nós estaremos livres para perceber os equívocos que nós cometemos. E são esses equívocos que vão nos trazer algumas aflições, alguns remorsos, ou aquilo que fizemos de bem, que vão nos aliviar a nossa alma. Todo bem, toda a expressão de amor que fazemos para conosco e principalmente para com o próximo, são bálsamos a aliviar a nossa alma quando adentrarmos ao plano espiritual. Mas ela diz: quantas aflições e remorsos, receios e ansiedades visitaram minha alma depois do túmulo, não sei dizer. Constatei que a vida prossegue sem grandes modificações, aquilo que Joana de Anjos e André Luiz nos diz na introdução do livro.
oferecendo a cada alma, no cadinho evolutivo, ou seja, na condição evolutiva que nos encontrarmos, as bênçãos ou as punições de que se faz credora. É preciso entendermos que punição aí está no sentido dos efeitos das escolhas que nós fizemos. Não é a expressão de um Deus da ira, um Deus que pune aos seus filhos que não seguiram as suas leis, que os pune individualmente, não, de forma nenhuma. Deus é amor, Deus é Pai de amor, e o que a doutrina espírita nos faz perceber que Deus é essa expressão maior de amor, e seu amor, como disse Joana de Ângeles, está presente em todo o universo. Tanto as bênçãos como as punições, os remorsos, as aflições, nós estaremos experienciando, pelas lembranças que vierem da nossa memória, das ações que nós fizermos. Então, ela se diz que atormentada, entre as ideias da morte apavorante que ela temia e a ansiedade da vida que escapava ao peso cruel do sangue que se negava a irrigar as artérias, veias e vasos, sentia que ia tombar. Então vejam que mesmo, olha que coisa interessante, mesmo sendo espíritas, a gente precisa pensar sobre isso. Mesmo conhecendo a realidade da experiência do pós-morte, ela se sentia atormentada. Atormentada não pelo processo da morte, do morrer, mas atormentada por suas lembranças. E ela temia, então, essa ansiedade, ela sentia ansiedade pela vida, mas a vida no corpo físico que a escapava, quando esse corpo, então, já não lhe permitia mais utilizá-lo para a sua experiência aqui na Terra. Então, é essa vida que estava escapando dela, porque ela continuava viva. Mas até aquele momento, naquele período inicial de perturbação, ela não havia se percebido ainda de o que ela estava, o que lhe estava escapando é a experiência no corpo físico, o corpo que já não tinha mais condição de atender às necessidades do espírito. Otília teve um infarto, e pelo infarto, o coração para de funcionar, e aí todos os órgãos param de funcionar. Então, Otília estava vivendo essa ideia da morte atormentada, trazendo essas perturbações, esses desequilíbrios, e ela também estava ansiosa por essa vida que estava lhe escapando, mas a vida no plano material. Então, ela quando ela estabelece o porquê de utilizar, de retornar e utilizar da mediunidade de Divaldo para trazer a sua mensagem, ela quis, como diz, trazer um grito de alerta à sua filha, inicialmente à sua filha, mas a todos os corações que se encaminham para o túmulo, ou seja, para todos nós. Então ela diz que o que ela viu são anotações de um coração para outro coração que se caminha para o túmulo. Então, as lições desse livro nos ajudam, meus irmãos e irmãs, a nos preparar também para esse processo que é inevitável. Então, todo livro que trate sobre a morte ou morrer, e são vários e excelentes livros de autores encarnados e desencarnados, nós deveríamos buscar a sua leitura e o aprendizado, porque são lições importantes. Ela diz que o que ela escreve são expressões que você mesmo, quer dizer, ou seja, cada um de nós, encontraremos mais tarde, queira ou não, acreditemos ou não. Porque essa é a realidade da vida do Espírito. Essa é a realidade que aguarda todos nós. Então, é um grito de alerta. Então, são lições importantes para cada um de nós, querido irmão, querida irmã. Ela escreve também: vi logo que cada espírito, em virtude de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava... desculpa, isso aí, eu na sequência esqueci de que eu busquei no Céu e Inferno
uma passagem, uma afirmativa de Allan Kardec, e lá no Céu e Inferno ele tem muitas, nós temos muitas mensagens de espíritos mostrando como eles adentraram ao plano espiritual e como a realidade do que eles estavam vivendo estava vinculada à vida que eles tiveram. Então, Kardec faz essa afirmativa no Obras Póstumas, lá na página 241, em que ele diz assim, que vi logo que cada espírito desses, então, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, ou seja, do mundo espiritual. Do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar de tudo. É lógico. Vamos imaginar que alguém chegue no Brasil, que não conheça o Brasil. Se ele chegar, por exemplo, para companheiros que vivem e ele visitar a favela, uma das favelas no Rio de Janeiro, ele vai conhecer toda a cultura, toda a experiência, todo o olhar daqueles habitantes para a sua vida, naquele espaço de relação em que eles estão inseridos. E se ele vai, por exemplo, nos espaços de relação de uma sociedade, parte de uma sociedade que vive uma realidade econômica diferente, ele vai ter outra experiência, ele vai encontrar uma outra cultura, encontrar uma outra realidade, apesar de que o somatório dessas experiências, dessas culturas, é que revelam a realidade daquele país. Por isso que Kardec diz que, individualmente, nenhum deles pode mostrar-nos o todo da realidade no plano espiritual, mas cada um pode mostrar, de acordo com a sua evolução, o que ele viveu, a sua experiência. Então, nós estamos diante da experiência da Otília, de uma espírita que passa por um processo de perturbação quando desencarna. Então, ela é um desses turistas a nos dizer dessa realidade. Ela passa pela experiência também do seu velório, ela está presente no seu velório, dizendo que de longe pareciam-me chegar aos ouvidos sons e vozes abafados. Embora os olhos fechados, porque nesse momento ela ainda está muito próximo do seu corpo, vejo a sociedade da vida, ela tenta retornar ao corpo físico, ela tenta voltar a utilizar daquele corpo físico, e ela percebe então que não é possível mais utilizar dele, veja a experiência que ela passa. E aí ela permanece ali durante um tempo e aí ela começa a ouvir vozes, som de vozes. E embora de olhos fechados, porque ela se imaginando morta, tentando voltar ali ao corpo físico, ela fica assim, ela vê, entre aspas, né, que algumas pessoas choravam. Então, atraída por essas vozes, por esses sentimentos, por essas vibrações, ela desejou erguer o corpo e não consegue, porque aquele corpo já não lhe permite mais ser utilizado. E ela sente-se, então, sair de dentro daquele casulo carnal, que então ela pôde ver que ela estava separada. Olha só o processo de perturbação. Ela permanece um tempo próximo ao corpo físico, tentando utilizar dele, mantém os olhos fechados, e aí depois, quando ela é atraída no velório pelas preces, pelas vozes das pessoas, ela se afasta do corpo físico, e aí ela consegue perceber o corpo físico ali do lado, e ela como individualidade consciente do outro lado. Então, pude ver, encontrava-me deitado na esquife mortuário e de pé ao seu lado simultaneamente. Apalpei-me apressado e senti-me fisicamente, porque ela tem um corpo. Né? Todos nós teremos um corpo espiritual, e que também é matéria. Né? Vamos estudar sobre o perispírito, nós vamos saber que ele também é matéria. Então, ela se sente fisicamente. Tudo em mim vibrava com a mesma intensidade de outrora, avolumando-se as impressões da carne e a agressão da dor, porque ela ainda estava muito presa à experiência da vida carnal. E mesmo ao mesmo tempo em que ela se sente, ela se percebe individualidade após a morte, com o seu corpo espiritual, ela sente ainda essa intensidade, essa ainda muito da vibração da materialidade, e ela utiliza de um corpo. Nós teremos um corpo na espiritualidade
que é o nosso perispírito. Então, ao admitir a ideia, vejam só que coisa interessante, ao se perceber morta, né? Morta no sentido de que não está mais, né, no corpo físico. Ao admitir a ideia, ela foi cometida de profundo terror. Olha só, que interessante para um espírita que conhecia a vida após a morte. Será que ela estudou sobre a morte, morrer? Então, antes de refazer-me da surpresa, descobri-me profundamente ignorante em doutrina espírita, que é abençoado roteiro no país dos mortos. Vejam bem, gente, ela compreendeu, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, embora de forma relutante ainda, que ela estava morta, que ela havia desencarnado. E aí ela se percebe profundamente ignorante da doutrina espírita. Ela não estava preparada para aquela experiência. E ela afirma para todos nós que a doutrina espírita é abençoado roteiro no país dos mortos, é o que vai nos indicar o que fazer, como proceder, o que nós vamos sentir após o desencarne. Isso é muito importante para as reflexões que nós fazemos. Surpreendi-me novamente fora do corpo, apesar de a ele estar atada por fortes cordões que não impediam que me distanciasse. Então, vejam, meus irmãos, quando nós estamos muito arraigados ainda às questões da materialidade, às paixões transitórias da vida no corpo físico, mesmo quando há a morte do corpo, ou seja, não há mais princípio vital naquele elemento orgânico, nós, às vezes, o espírito, às vezes, se sente ainda atado, amarrado por fortes cordões que impediam que ela se distanciasse daquele corpo. Então, vejam, quando Joana nos fala lá das prisões, daquilo que nos aprisiona, vejam que Otília estava presa ainda ao corpo físico. Então, a sua consciência não estava plena de liberdade. Ela estava atada ainda por fortes cordões àquele corpo físico que não tem mais princípio vital. Então, o que vai acontecer com aquele corpo orgânico quando não há mais princípio vital? O que acontece com todos os corpos orgânicos? Começa a se decompor. É natural. Esses dias agora eu deixei até para acompanhar, eu moro aqui num sítio, nós temos alguns pés de fruta, então eu tenho um pé de laranja aqui que eu adoro, essa laranja, e uma delas já estava estragada, não estava legal e tal, eu deixei ele perto, num lugar perto para me acompanhar, justamente para me acompanhar mesmo, o seu processo de decomposição. E é interessante quando o tempo vai passando, vai decompondo, mudando toda aquela realidade da laranja, que não tem mais princípio vital, é um corpo orgânico que está se decompondo, e os seus elementos químicos vão retornar à natureza. Do pó viemos, ao pó retornaremos, né? O corpo físico. Então, mas quando nós não estamos preparados, não temos a nossa consciência tranquila, ainda estamos presos à materialidade, vai acontecer isso, fortes cordões vão nos impedir até de distanciar do nosso corpo físico. E aí muitos espíritos vivem, a Otília vai viver, ela vai viver durante um período antes de ser socorrida por amigos espirituais, não estamos sozinhos, lembramos sempre, ela ainda vai viver a experiência de perceber o seu corpo em decomposição. Vejam a importância de nos prepararmos para essa etapa. Não era impossível. E aí nós conseguimos uma imagem, uma fotografia de uma das capas do livro Além da Morte, onde nós vemos Divaldo novinho com a Otília. Então ela diz, não era possível, ela afirmava intimamente, não era crível que eu tivesse morrido. Sentia-me viva, não obstante as dores que me cruciavam. Encontrava-me lúcida, raciocinava, sofria, não podia estar morta. Quando acordasse, oraria e procuraria apagar das lembranças aqueles momentos de pavor. Estive quase aliviada com esses raciocínios. No entanto, a realidade era outra. Então, vejam, ela não se admitia morta. Então, depois de muito estudar, de tentar observar por que Otília, tão plena do conhecimento da doutrina espírita,
com essa vida que foi descrita aqui, ela foi alguém que trabalhou na caridade, trabalhou para com o próximo. Eu procurei entender por que a Otília passou por esses processos de perturbação. E aí ela mesma vai descrevendo, ela mesma vai descrever que ela não admitia estar morta, ela não aceitava estar morta. Vejam que ela estava indo contra uma determinação da lei de Deus. Ela queria continuar viva, ela queria continuar trabalhando na evangelização, no atendimento aos sofredores. Ela estava presa a um sentimento, ela estava presa ao trabalho na casa espírita. Olha que coisa interessante. Nós encontramos muitos companheiros que não largam as funções, as tarefas na casa espírita, são presidentes durante décadas, são responsáveis pelas reuniões mediúnicas e não permitem que outros vivam essa experiência, são evangelizadores e não preparam outros para a tarefa, são responsáveis pela campanha do quilo e de forma nenhuma abrem mão daquela tarefa para que outro companheiro também possa assumir o trabalho. Então, vejam, Otília estava assim. E aí ela não aceitava a morte, ela não se admitia morta. Então, todo o processo de perturbação que a Otília vai viver também está vinculada à não aceitação de uma determinação natural da lei de Deus, que é da morte. É lógico que ela cita também, num determinado momento, quando ela passa pela experiência de rever a sua vida, sabe essa história que muitos falam, que passa um filme muito rápido? Ela passa por isso, mas isso não é uma experiência que vão passar por todos os desencarnados vão passar, tá? Isso é uma outra questão, para um outro momento de estudo, quem sabe. Mas ela vai passar por... Ela vai citar também de algumas escolhas que ela fez, que ali na espiritualidade, ela, consciente da realidade, ela diz assim, eu podia ter agido de uma forma diferente. Então, ela teve equívocos também. Mas o que principal para ela viver esse processo de perturbação é a não aceitação da sua morte, indo de encontro, então, uma determinação da lei de Deus. Por isso, ela passa por esse processo de adaptação. Ao abraçar-me ao corpo, senti-lhe a frieza e verifiquei, apesar de deitar-me sobre ele, que não me conseguia ajustar qual ocorre a mão calçada em luva apropriada. Esforçando-me vesti-lo outra vez, verifiquei atribulada que minha vontade não mais acionava. Compreendi, embora relutante, que estava morta. É aquilo que nós falamos anteriormente, né, de que o corpo já está morto, mas como a pessoa ainda não está pleno de sua liberdade, a sua consciência, entender, ela estava indo contra aquela realidade da morte, ela ainda estava presa ao corpo físico. Você vê que ela compreendeu relutante. Ela não compreendeu de forma tranquila, relutante, que estava morta. E ao admitir essa ideia, foi acometida, como nós falamos, de profundo terror. Então vejam que não são realidades impostas por Deus. São realidades vividas por ela, pela sua consciência, porque nós adentramos consciente da nossa individualidade. Por isso que nem anjos, por isso que nem demônios, nós seremos aquilo que a nossa consciência estiver de plenitude na relação com as leis de Deus. Ante a evidência da desencarnação, procurava orar, sem o conseguir. Atormentada pela inconformação, lembra que eu falei com vocês, ela não estava conformada com a morte, recusava-me, contudo, a aceitar a realidade. Olha só, ela estava indo de encontro às leis de Deus. E é isso que fez ela viver esse período de perturbação. É certo que eu sabia, através das noções doutrinárias do Espiritismo, que a morte não representa o fim, mas o princípio de uma vida imperecível, e acreditava de coração. No entanto, meditava acomodando a superior vontade aos meus próprios caprichos. Eu não podia morrer ainda. Então, ela queria acomodar a vontade da lei de Deus, que determinou que era o momento da sua morte. Ela queria adaptar isso, acomodar isso aos seus caprichos. Eu não podia morrer ainda, eu tinha tarefas, ela tinha tarefas na seara espírita. Então, era esse estado, essa
inconformação com a morte, que era um capricho dela, é que levou ela a viver todo esse momento de perturbação. Então, nós vamos, para encerrar, trazendo uma palavra de Joana de Ângeles, também na introdução desse livro, que preparar-nos para esses imperiosos acontecimentos é tarefa inadiável, que ninguém pode desconsiderar. Então, meus irmãos, é oportuno, inadiável, importantíssimo o estudo da morte, do morrer, e como falei anteriormente, isso deveria ser feito também em família, para que não só nos preparássemos para a morte, mas também prepararmos os nossos entes queridos para essa realidade própria de todos nós, e que muitos entes queridos nossos vão adentrar o plano espiritual primeiro do que nós. E aqui continuaremos plenos de vida, consciente que eles também não estão sozinhos, não estão abandonados, e que o sentimento de amor que nos une nessa existência continuará unindo as almas após a morte. São essas algumas das lições desse livro muito bom, que é O Além da Morte, da Otília Gonçalves, nosso querido Divaldo Pereira Franco, e fica aqui a sugestão para os nossos irmãos para aprofundar a leitura desta obra. Então, para encerrar, convido a todos a nossa oração final. Uma oração de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que tivemos da reflexão, do estudo, deste abençoado momento, quando aqui, à luz da doutrina espírita, com a bênção das mensagens dos nossos amigos espirituais, das vozes dos céus, que vem nos trazer sobre a realidade da vida após a morte e a importância de vivermos pleno dessa vida, mas como espírito que somos, fugindo aos prazeres e à temporalidade das experiências no plano carnal. Que Deus nos abençoe a todos, que haja paz, muita paz em nossos corações. Obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus nos abençoe.